Horário de início de trabalhos, queremos saudar aqueles que aqui se fazem presentes de primeira vez e aos demais companheiros que nos acompanham ao longo da vida da casa, também muito bem-vindos na noite de hoje, quando damos continuidade aos nossos estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje nós temos a presença da nossa irmã Rosângela Boring, que vai conduzir os nossos raciocínios dentro do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 13, a fé e a caridade. E no instante do passe, a nossa Aparecidinha vai trazer também a sua colaboração, comentando a mensagem que é assinada por Emmanuel no livro Fonte Viva, é a lição 81, A Candeia Viva. Aos nossos irmãos que, através da internet, compartilharão conosco também a nossa saudação. E preparemos-nos, então, para o nosso instante de estudos, lendo a página que é assinada pelo Espírito Baltazar, um dos diretores espirituais de nossa casa, e está contida no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 1, editado pelo CELD, e que é uma coletânea de mensagens recebidas através da psicofonia de Altivo Panfiro. E fala-nos ele sobre vontade e fé, realização superior. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Todas as vezes que apresentamos a doutrina espírita, uma doutrina que pratica a caridade, colocando-a mesmo como ponto de apoio para as realizações úteis do homem, fazemos questão de frisar que a vontade e o desejo de se fazer alguma coisa são imprescindíveis para realizar-se qualquer atividade no campo do bem. Não há atividade sem vontade e, mais ainda, como muito bem nos lembrou o texto da noite, sem fé. Para realizarmos alguma coisa, é preciso que haja vontade, mas para realizarmos grandes coisas, como a prática da caridade, precisa-se acrescentar a fé. Sem a fé, o homem não consegue criar as suas condições de trabalho perfeitas. Cria condições de trabalho factíveis, muitas vezes, mas são limitadas as suas ações. É limitado o poder que possui. Já nas ações feitas com fé, o homem coloca sua posição, seu trabalho, sua determinação sob o amparo de Deus, o que lhe dará uma visão mais ampla, um poder de ação maior e uma vontade superior. Então, juntemos ao texto, ao conhecimento do assunto, a fé. Juntemos a bondade, a caridade, a confiança em Deus e teremos um produto de superior qualidade. As casas espíritas deixam de produzir corretamente quando se deixa de lado a fé. O médium deixa de agir com vigor, profundidade e determinação quando igualmente não tem fé, quando crê apenas no poder da sua força mental. Ele estará, neste caso, sujeito a uma força que não tem como se manter infinitamente. Já a fé, a convicção da bondade de Deus nos cercando, torna essas realizações produtivas. Meus irmãos, procuremos guardar no íntimo do ser a prática da caridade, o sentimento do amor ao próximo, mas busquemos em tudo o que fizermos a fé em Deus, para a possibilidade de realizarmos o que temos por realizar. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conduza agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Façamos então a nossa prece neste momento. Jesus amigo, és o mestre e condutor dos nossos destinos. E diante de ti estamos neste momento, rogando a assistência do teu amor, rogando a misericórdia de Deus, nosso Pai, a assistência dos nossos amigos espirituais, diretores desta casa, os nossos benfeitores amigos, para que possamos, Senhor, unir os nossos pensamentos
ao desses companheiros que nos dirigirão efetivamente todo o trabalho desta noite, que conduzirão os nossos raciocínios através da palavra da nossa irmã Rosângela, da nossa irmã Aparecida, fazendo-nos mais uma vez mergulhar dentro dos conceitos trazidos pelo Evangelho segundo o Espiritismo e que trazem, Jesus, a tua vivência mais próxima dos nossos corações. Desta forma, amparados e sustentados por todos e agradecidos por aqui termos chegado na noite de hoje, pedimos que tu nos abençoes e possamos então de nossa parte considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes desta noite. E que a graça de Deus permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. O nosso tema, como dissemos na noite de hoje, do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo, é o item 13, que nos fala sobre a fé e a caridade. E é uma mensagem de espírito protetor dada em Cracóvia em 1861 e que nos diz: Meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião, mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. Sim, meus filhos, é inútil que o homem desejoso de prazeres queira se iludir quanto ao seu destino na terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade, portanto, a vida terrestre deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, que se conquista mais facilmente com a ajuda dos órgãos físicos e do mundo material. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências, das necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porquanto só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diferentes. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, na vossa sociedade, não é preciso o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Então, este é o tema que nos conduzirá ao raciocínio a nossa querida Rosângela, para a qual rogamos as melhores vibrações de apoio. E que Deus a abençoe. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor por estarmos reunidos em seu nome. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre caridade e sobre fé, mas na ótica espírita, como a doutrina espírita explica e considera a caridade e a fé. Interessante que, se vocês observarem logo no início da mensagem, ele diz: eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Vamos falar um pouco da fé primeiro. A fé espírita, ela é uma fé raciocinada.
Essa é a proposta da doutrina espírita, que nós pensemos naquilo que nós estamos acreditando, nos conceitos que nós estamos recebendo, que nós pensemos. Para isso, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer, porque esse conhecimento que a doutrina vai nos trazendo, vai nos fortalecendo, vai nos tornando seguros. Nós vamos perdendo medo, nós vamos tendo mais vontade, mais força, porque nós vamos compreendendo. O conhecimento da lei de Deus, através do estudo da doutrina espírita, nos permite ter condições de viver de uma forma muito mais tranquila do que a maioria das pessoas que, infelizmente, não tem ainda a oportunidade de, como nós, começarmos a entender, sob a ótica espírita, a questão da fé. Então, quando a gente vai entendendo a lei de causa e efeito, os mecanismos que regem a reencarnação, que nós somos seres imortais, a reencarnação é o veículo que nos permite progredir para que nós possamos cumprir a finalidade da nossa criação, que é chegarmos à felicidade. Então, esse conjunto que vai nos dando um foco diferente na nossa vida, que vai fazendo com que a gente vá revendo as nossas escolhas, revendo aquilo que nos atrapalha, que nos aborrece. Quanta coisa, na medida que a gente vai entendendo, a gente vai deixando de lutar, de brigar, na verdade, por elas, e vai vendo que nem eram tão importantes assim, e vai colocando o nosso foco nas coisas que realmente são capazes de nos dar coragem, de nos responder aos anseios, para que a gente vá cada vez mais se tornando sereno, pacífico, confiante, apesar das lutas. Porque a doutrina espírita também nos explica que num planeta como o nosso, de provas e expiações, nós temos muitas lutas, porque através delas é que nós vamos aprender, é que nós vamos renovar, nós vamos nos renovar, tanto espiritualmente quanto os conceitos, né, que vão nos levar a essa renovação espiritual, e dessa forma a gente vai progredir, que é o objetivo da nossa encarnação. Quando a gente começava no início da nossa casa, a gente sempre ouviu o Dr. Herman nos dizendo, que é um dos espíritos que dirigem a nossa casa, que nós aqui aprendíamos a teoria e íamos para a obra social, que toda hora a gente vê pedido de alimento, pedido de remédio, o vídeo que mostra a obra social, nós íamos para lá para fazer a prática daquilo que nós aprendíamos aqui. Com o passar dos anos, o entendimento dessa fala dele foi aumentando bastante. O que o conhecimento nos permite entender quando nós estamos na obra social trabalhando? Nos permite entender que nós estamos ali realizando um trabalho que é de Jesus. Então, por aí já começa uma visão completamente diferente da visão de caridade que nós tínhamos há umas décadas atrás, que seria apenas a caridade material. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí, o que será que os espíritos respondem? Como é que será que Jesus entendia a caridade? É dar tudo que a gente puder, fazer com que o outro receba tudo? Não tinha nada de material na resposta do Cristo, dos espíritos, perdão. O que eles responderam foi o seguinte: é benevolência para com todos. O que é isso? É boa vontade, é estar sempre com vontade de ajudar, disposto a servir, disposto a ouvir, disposto a agregar, a abraçar. Então, a primeira é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, quer dizer, não ficar julgando, não ficar criticando, é uma forma de caridade. Quem de nós não gosta, quando a gente erra, que alguém venha com compreensão, nos diga que nós estamos errados e nos ajude a modificar, mas com amor, com compreensão, com fraternidade, com solidariedade com a nossa dificuldade. Então, benevolência, indulgência e perdão. Só isso que é a caridade conforme entendia Jesus, e perdão. O conhecimento, o entendimento disso, já muda bastante o nosso foco, porque às vezes a gente acha que a gente não pode fazer caridade porque a gente não tem recurso.
mas o recurso é a maneira mais fácil de nós ajudarmos alguém. Mais difícil mesmo é a gente fazer a caridade como entendia Jesus, é compreender, é não ficar chateado. Se é que a gente acha que a gente pode perdoar, porque eu acho que, na verdade, nós também precisamos tanto de perdão, que o que nós tínhamos que aprender era nos compreendermos uns aos outros, para que nós pudéssemos conviver, mas perdoar. Então, são coisas que, na verdade, não custa absolutamente nada. Basta apenas que nós tenhamos a boa vontade. Mas, para nós fazermos isso, é preciso que nós estejamos motivados. E o que vai nos motivar é a fé raciocinada, que me diz que nós somos irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus, Pai, Criador de todos nós. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Pai nosso que estás no céu. Foi a primeira frase que ele falou na oração que ele nos ensinou. Então, o Pai é nosso. Então, se nós somos irmãos, eu sei que isso é uma coisa que vai custar muito para a gente amadurecer essa ideia, com a força que essa ideia precisaria ter, mas se nós somos irmãos, eu não vou ter, claro, a mesma demonstração de afeto, a mesma ligação que eu tenho por alguém que me acompanha há décadas e alguém que eu nem conheço, pelo menos nessa encarnação. Mas com certeza também é meu irmão. Então, só esse fato já faz com que a gente, ao ajudar alguém, modifique o nosso entendimento dessa ajuda. Nós não estamos, na verdade, ajudando, nós estamos cumprindo um dever de irmão para irmão. Interessante, a Bessa, quando chega voluntário novo para trabalhar na obra social, na nossa querida Malé, no início, a gente chega cheio de gás. Vou ajudar, vou fazer o que eu puder, vou ajudar. Então, a gente fica crente que está ajudando. Eu já vi alguns sorrisinhos aqui que eu vejo que tem gente que entendeu bem o que eu vou dizer. Na verdade, depois a gente descobre que a gente é que é ajudado. A gente é que aprende, a gente é que cresce, a gente é que vai mudando a nossa maneira de entender o que é essa ajuda que é mútua, que tanto parte de nós quanto parte deles, muitas vezes sem que eles sequer tenham ideia o quanto eles estão nos ajudando. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito na minha formação de trabalho aqui, que foi importantíssima, que é a Elvira, também uma das fundadoras da casa, que ela me mostrava o quanto elas eram importantes, que na verdade nós não, elas sim, as nossas amigas da Malé. Ela dizia para mim assim, no início do nosso, hoje é todos os dias, mas no início era só os domingos, então ela dizia assim, já pensou, a gente trabalha isso tudo, arruma isso tudo, chega lá, não vai ninguém? A gente é que precisa delas. Então foram coisas que foram me ensinando a rever. Não é eu, boazinha, que vou lá ajudar. Na verdade, é uma troca muito grande, onde a gente vai aprendendo. E isso eu garanto a vocês, que acontece em qualquer lugar que as pessoas se proponham a ajudar uns aos outros, que tenham um mínimo de sensibilidade para receber o que o outro vai dar. Então, às vezes, a gente vai, por exemplo, fazer uma visita a um doente. Quantas vezes acontece que a gente vai e não sabe nem bem o que vai falar, quando sai, nossa, ele que me ajudou, caramba, que lição que ele me deu, como eu aprendi. Então, essa troca, quando bem observada, ela nos ajuda a crescer. E quando a gente realiza, por exemplo, o passe, hoje nós estamos no trabalho de tratamento espiritual, então vai haver o passe. Se nós não tivermos a fé, se nós não tivermos a certeza, não tivermos entendido que esse trabalho de passe é um trabalho conjunto entre o plano espiritual e nós, que na verdade nós somos os médiuns, os intermediários do fluido dos espíritos para o encarnado, e quando possível o nosso fluido vai também, mas na verdade a gente está trabalhando o fluido do espírito para o encarnado, nós vamos fazer um trabalho sozinhos, com muito menos força, muito menos potência do que quando nos ligamos aos nossos benfeitores na hora do passe, e aí trabalhamos essa doação de fluido em conjunto com os espíritos. E quando aquele que está tomando passe também ora, também pede a Deus que aquele que está dando passe possa transmitir o fluido que ele está precisando para a sua melhora, para o seu alívio, aí potencializa mais ainda. O que a fé sob a visão espírita também nos mostra? Que existe esse intercâmbio entre nós e o plano espiritual.
A nossa casa, a nossa doutrina é toda baseada na informação dos espíritos. Existiram médiuns que ajudaram a formação da doutrina espírita e existem médiuns que até hoje trabalham na divulgação dessa doutrina, no trabalho de passe, no trabalho assistencial. Quando nós temos certeza disso, quando nós temos fé e fazemos essa ligação com o plano espiritual, nós permitimos que esse trabalho aumente muito, potencialize muito. Então, uma outra coisa que a fé raciocinada da doutrina espírita nos ensina é esse intercâmbio. Será que esse intercâmbio é só para o médium? Será que só o médium é que faz intercâmbio com o plano espiritual? Será que só o médium é que tem benfeitor? Que antigamente se chamava de anjo guardião, anjo da guarda? Será que é só o médium? Não. Todos nós, de alguma forma, está lá no Livro dos Espíritos, somos médios, porque todos nós somos sujeitos à inspiração, à influência dos espíritos. Mas aqueles que desenvolvem e potencializam a mediunidade através do conhecimento e tal, só esses é que têm os guias e os benfeitores? Não. Todos aqui têm. Todos nós, ao encarnar, tivemos um espírito que nos ajudou no processo de escolha de provas, de escolha de corpo físico. O meu só se enganou no tamanho, podia ter escolhido um pouquinho mais fino, mas tudo bem. Mas todos nós temos esse que nos acompanhou e nos acompanha até hoje. Está conosco até hoje, nos ajudando, tentando nos inspirar, tentando nos... Às vezes a gente, hoje eu não vou não. Não, vai sim. Ai, mas eu não sei, estou com uma sensação de culpa de eu não ir. Não, mas eu não vou não. Não, vai sim, vai. E aí a gente chega aqui, e aí é uma coisa boa, toma o passe, ouve um estudo, ou estuda, participa, e sai daqui tão melhorado, porque tem renovadas as suas energias. E o nosso benfeitor está ali do lado, nos empurrando. É aquela história do, não vou fazer, faz sim, quando a coisa é certa ou errada, e a gente fica na dúvida, ai meu Deus, eu acho que isso está errado. Pede ajuda a ele, me inspira, meu irmão. Eu sei que você está aí, não importa saber quem é ele, importa saber que ele está ali. Se nós chamarmos, então, nossa mãe, aí eles estão de imediato, porque até quando nós não queremos, que a gente fica empurrando eles estão de perto, esperando para nos ajudar. Então, esse conhecimento desse intercâmbio, da forma como a doutrina espírita nos explica, é extremamente importante. E por que a gente confia nessa informação? É simples. Vamos imaginar, cada um de nós vamos pensar uma pessoa que nós amamos muito nessa encarnação. Se nós desencarnarmos, nós vamos esquecer dessa pessoa, não vamos mais voltar para vê-la, nem cuidar, nem tentar ajudar. Duvido. Assim que nós pudermos, nós vamos querer saber dela, vamos querer ajudar, vamos querer vir trazer mensagem, vamos querer fazer com que ela melhore, vamos movimentar recursos, porque o amor não vai acabar. Como nós temos o esquecimento do passado, nós não sabemos quem são os nossos benfeitores, por que esse espírito resolveu e aceitou nos acompanhar, mas ele está ali conosco. E a doutrina espírita tirou esse véu, nos permite saber que o nosso espírito protetor está ali com a gente, nosso benfeitor. Então a gente pode acessá-lo. Todos os dias, a hora que precisar, pode acessá-lo. Porque mesmo que ele não esteja naquele momento ali, ele tem como nos enviar ajuda, se nós pedirmos realmente. Então, meus irmãos, o doutrina espírita com conhecimento vai favorecendo que a gente vá entendendo algumas coisas. Por que o Espírito diz, esse Espírito protetor que ditou a mensagem, que a caridade com a fé, ela é mais forte? Porque com o conhecimento, a nossa visão passa de uma coisa mecânica para uma coisa muito maior. Exemplo. Vamos falar da Malé, que é uma prática fácil de nós visualizarmos, visto que muitos aqui vão a Malé. Então, nós estamos lá para ajudar aquela irmã. Há uns anos atrás, houve esses livros que estão saindo, que vai sair o 4º agora, as Instruções dos Espíritos, são frutos de umas reuniões com o plano espiritual, onde os espíritos respondiam algumas perguntas e davam instruções sobre a casa, e houve uma fase de instruções sobre a obra social, e eles disseram que, por exemplo, os médicos
deviam tratar aquelas meninas, aquelas mães, aquelas crianças, e até dizer para ela, olha, estou tratando do seu corpo para que você se sinta melhor, mais forte, e tenha condições de trabalhar melhor a sua encarnação. Para isso que eu estou cuidando de você. Olha que visão diferente. Quando a gente abraça elas, atende elas, conversa com elas, na verdade, nós estamos aprendendo por conta do conhecimento que já trazemos e das informações que o plano espiritual nos dá, que aquela ali é um espírito imortal. Teve uma fase que estava assim, muito difícil a evangelização infantil lá, isso há muitas décadas. Muito difícil porque as crianças só viviam correndo, a gente não conseguia falar. Então, a minha irmã e um amigo nosso foram ao Dr. Erma perguntar se adiantava fazer evangelização assim. Era um falando, as crianças pulando, o outro correndo, alguém correndo atrás, era uma coisa assim. Ele falava, adianta? A resposta dele, vocês estão plantando uma sementinha do evangelho naquelas crianças, naqueles espíritos. E eles ficaram muito felizes. Ela e o amigo saíram muito felizes. Aí ele complementou a resposta, que vai levar uns 300 anos para germinar. Mas estava lançando. Está lançando. Isso para o espírito imortal não é nada, gente. Vamos pensar assim, 5.000 anos. O que são 300 anos? Nada quase. Então a gente tem companheiros assim que a gente... não adianta, esse aí não adianta. Não tem, esse aí não adianta. Não tem, não existe. É um espírito imortal como nós, com as lutas e dificuldades como nós. Nós temos um rapaz que é especial, ele já é um homem. E a mãezinha dele também era. E a mãezinha dele desencarnou e ele continua indo lá. Todo domingo ele está lá. Não adianta, chova, faça sol, ele está lá. E ele fala, aqui é a minha casa, aqui é a minha família. E é a coisa mais gostosa da gente ouvir. Ele não tem, assim, ele nem consegue se expressar direito, mas ele sabe que ali é um lugar que o acolhe, que cuida dele, que dá atenção. Por quê? Porque aqueles trabalhadores estão aprendendo que cada ser daquele ali é importante. Se a gente pegar esse rapaz, colocar ele num trabalho puramente material, as coisas estão, graças a Deus, melhorando com o próprio progresso. Então, as pessoas, às vezes, se sensibilizam e querem ajudar assim mesmo, sem ter muita noção. A gente ajuda porque sabe que vale a pena. Porque ali, naquele corpo que não permite que aquele espírito se comunique normalmente ou haja normalmente, tenha a total domínio da sua mente, existe um espírito que, quando sair dali, vai sair em outra condição, já vai sair melhor. A visão amplia com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Então, se a gente tem o conceito de benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas, que é uma coisa, pensem bem, o perdão é uma coisa que a gente faz de vontade própria. É uma ação, se nós nos decidirmos a perdoar, é uma ação que tem um movimento de nós, de dentro para fora, para aqueles que consigam perdoar. E que beneficia demais aquele que recebe, porque dá a ele a oportunidade até de rever o que fez, de repensar. Enfim, se nós temos esse conceito de caridade, benevolência, perdão e indulgência, é por conta da nossa fé raciocinada, que nos permite saber que vale a pena sempre. Porque mesmo que a semente vá levar 300 anos para germinar, é um espírito imortal que está ali recebendo as primeiras noções, assim como nós. Tá bom, então se a gente estiver num lugar onde a gente não possa, com essa característica, com essa visão tão definida da doutrina espírita, agir quando a gente quiser fazer algum tipo de ajuda, faz o que puder. Mas tem uma pessoa na rua pedindo um dinheiro. Eu posso ter várias reações. Posso olhar e falar, vai trabalhar? Posso olhar e dizer, eu vou dar porque assim pelo menos ele pega e sai de perto de mim. Posso dar simplesmente. Posso dar e quando dar, entregar, pensar, meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha muita força, que você consiga vencer esse momento. Não falei nada, mas dei com essa vibração, com essa, que Jesus te ajude, sempre pedindo a Jesus que ajude, sem criar um vínculo direto com ele, mas Jesus, ajuda esse irmão, ajuda esse teu filho. Olha a diferença, dei
4 situações completamente diferentes, eu ajudei. Só que numa eu simplesmente nem quis chegar perto, não ajudei. A outra, eu dei para me livrar, para não vir atrás de mim. A outra, eu dei com amor. E aí está a grande diferença, o amor. Se nós pensarmos bem, todo esse trabalho que a doutrina espírita está fazendo conosco, toda essa informação que nós estamos recebendo, toda essa ajuda que a doutrina está nos trazendo, é para que nós aprendamos a amar, a olhar o outro como se fosse nós mesmos, porque é nosso irmão, a fazer para o outro aquilo que eu gostaria mais até do que fizessem para mim. Quando perguntaram a Jesus qual era o primeiro mandamento, ele falou, é simples, é amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Deus é o nosso Pai, é o Criador do universo. Pensa bem, gente, se a gente pensar nessa primeira frase dessa oração do Pai Nosso, nós vamos aproximar demais a divindade do nosso coração. Ou melhor, vamos nos aproximar mais da divindade, porque Deus é Pai. E é isso que a gente tem que pensar todos os dias. Deus é Pai. E não abandona nenhum dos seus filhos. Não abandona. Não vai fazer o que a gente quer. Vai fazer o que a gente precisa. E a fé raciocinada nos faz compreender isso. Então, quando eu entendo que Deus é Pai, e é o primeiro mandamento, eu começo a amar a Deus, Jesus vem com o segundo. E ele mesmo diz, não menos importante, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas para os discípulos ele fala, amai ao próximo como eu vos amei. Porque nós não temos, eu sempre gosto de deixar isso bem claro, nós não temos nenhuma condição de ser parâmetro de amor para nada. Mas Jesus sim. Então o nosso exemplo de amor para amar ao próximo é o Cristo. Todo esse trabalho, tudo isso que a gente faz, todo esse esforço, é para que nós aprendamos a amar. Para que nós aprendamos a olhar o outro como um irmão. Quando a gente ama, a gente supera as dificuldades. Quer ver como supera? Vamos supor que a gente estivesse falando agora do nosso filho. Bem levado, muito levado. E o filho da vizinha, que é tão levado quanto, até um pouquinho menos. Eu vou superar tudo, meu filho é um anjinho. Para mim, ele pode fazer que eu vou estar sempre perdoando, vou estar sempre ajudando, vou estar sempre... Meu filho, agora o filho da vizinha, nossa, coitada, eu tenho uma pena dela. Que garoto. O meu é até pior, mas eu não vejo. Porque a nossa forma de amar ainda tem esses desvios, né? E aí eu defendo meu filho é um amor. Então aquilo, sou capaz de superar tudo. O último pedacinho do meu pão, que eu estava doida, guardando para comer, ele vem, mãe, me dá esse pão. Aí a gente toma, dá. Ou não dá? Dá. Amor. É um início. É um início. Conforme o tempo vai passando, os séculos vão passando, os milênios vão passando, o nosso conceito de amor e de família vai ampliando. A tendência é, quando nós formos espíritos elevados, que nós enxerguemos a nossa família como uma família universal, com certeza. Hoje a gente já até fala, né? A família do centro, nossa família aqui do centro, a família não sei de... Vai ampliando já. Quando nós formos espíritos superiores, a nossa família será a família universal. E esse conceito de amor vai estar extremamente ampliado. E quando esse conceito tiver, vai ser muito mais fácil conviver com as diferenças, que é uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje, mas é uma das maiores e melhores formas de nós termos caridade com alguém. É superarmos, sob o sacrifício da nossa vontade, do nosso interesse, superarmos as diferenças. A maioria das vezes a gente pensa que a gente está certo e os outros estão errados. Isso aí eu acho que deve ser meio que geral, porque quase todo mundo que eu conheço, a exceção da Baixinha, é assim, né, Baixinha? Quase todo mundo, quase todos nós, eu não vou dizer todos nós porque eu não conheço a todos, mas todos nós temos essa dificuldade. A gente acha que a gente está certo e o outro está errado. E muitas vezes isso vai virar um motivo de briga. Que eu não quero saber, eu estou certa. Quando a gente começa a amar um pouco mais, não aquele ser, mas os seres, os nossos irmãos,
a gente começa a ficar preocupado em ouvir o outro. Peraí, pelo menos deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Quem sabe tem alguma coisa ali que eu não percebi? Quem sabe ele está certo também? Quem sabe ele tem uma ideia mais avançada do que a minha, mais ampla do que a minha e vai até me ajudar? E aí, quando eu começo a ceder, a tentar igualar as diferenças, ou pelo menos conviver com elas pacificamente, harmoniosamente, eu estou vencendo a mim mesmo e estou aprendendo a amar. Quanto mais nós amarmos, mais fácil será nós nos doarmos. O Antônio de Aquino, que é o espírito, que é o protetor da obra social, é o espírito que dirige, né, a obra social Antônio de Aquino, ele nos deu a linha diretriz do trabalho. E ele disse que a linha diretriz do trabalho da obra social é o ideal cristão de amor ao próximo. Então, no final de tudo, tudo aquilo que a gente precisa é desenvolver em nós o sentimento de amor ao próximo. Amor ao próximo. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Quando nós amarmos, nós formos capazes de amar realmente, toda a nossa dificuldade vai acabar. Porque da mesma maneira que eu compreendo a minha neta, eu vou compreender a neta da Alcione, eu vou compreender os outros netos, porque eu vou aprender a amar. Vamos sair do círculo fechado para ampliar o nosso círculo de sentimento. Por isso o Dr. Herman nos dizia e nos diz que a obra social é o lugar, é o laboratório, é o lugar onde nós vamos exercitar aquilo que nós aprendemos aqui. Lá nós passamos por muitos testes, e como estamos ali dentro, fortalecidos pelo plano espiritual, pela vibração, muitas vezes nós conseguimos vencer o teste, porque tem algumas que são pessoas com muitas dificuldades, com pouca oportunidade de socialização, então alguns são mesmo mal educados, são rebeldes. No final das contas, a gente acaba ficando amigo, porque nós vamos cedendo e elas também vão cedendo. E a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças que são apenas diferenças pontuais nessa encarnação. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Cada um de nós tem uma história que está sendo construída e construída por nós mesmos. Então, a fé raciocinada, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, nos ajuda a compreender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui encarnados para promovermos a nossa reforma íntima. E para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para um ponto de elevação de felicidade, que vai levar um tempinho, mas não tem problema, nós estamos indo. E com isso, a gente ampliando o nosso conhecimento, a gente vai ampliando o nosso entendimento também a respeito da questão da caridade. Então, eu queria pedir a vocês que pegassem a paginazinha para a gente ir lendo juntos. Olha só. Primeiro nós vamos ler o item de hoje, que é o item 13, nós vamos ler um pedaço. Ele diz aqui, ó, eu devia dizer, logo no início, na segunda linha, eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Caridade que ele quer dizer aqui é essa caridade ampla, capaz de enxergar no outro também um espírito imortal. Nós estamos falando dentro de uma casa espírita com uma linguagem espírita, tá? Nós estamos falando dentro do conceito que a doutrina espírita nos traz, que é a base para nós raciocinarmos e revermos a nossa forma de viver. Então, eu vou usar os termos que a doutrina espírita nos traz. Então, ele diz aqui, eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Porque se nós não nos ligarmos a Deus, nós não vamos ter forças nem condição de levarmos a cabo os trabalhos que nós quisermos fazer. Ele diz aqui, ó, na verdade, a gente pode encontrar impulsos generosos de uma pessoa que até nem tem a religião, mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante do interesse egoísta, só a fé pode inspirá-la. Eu confesso para vocês que eu não estou nessa condição aqui de caridade austera, abnegação e sacrifício do interesse egoísta, não. Eu oscilo. Mas eu entendo que essa caridade, tipo Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo e outros,
Não é ainda, mas a gente sabe que a gente pode chegar lá, porque ninguém tem condição de ir num lugar que todos os outros também não tenham. Então, se eles estão lá, nós também chegaremos. Continuando, ele diz aqui, deixa eu ver aqui, outro pedaço que eu quero ver. É inútil que o homem desejoso de prazeres queira se iludir quanto ao seu destino da terra, afirmando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. E isso aí é o pensamento do egoísta, aquele que acha que os outros não importam. Só importa para ele a felicidade dele, da família dele, cada um que cuide de si. E, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda pensam assim. Mas quando a gente vai aprendendo a entender que nós somos irmãos, que nós fazemos parte de uma família universal, que aquele que hoje está sentado ali pode ser um irmão meu de outra vida, um filho, uma mãe, um marido. Nós não sabemos, mas aqui muitos de nós podemos ter ligações anteriores boas ou não. Nós não sabemos. Só vamos saber quando desencarnarmos, que o véu se levantar, nós vamos entender quem nós éramos uns para os outros. Então chega aquela pessoa, como eu sei, também por conhecimento, que o acaso não existe, chega aquela pessoa perto de mim para pedir alguma coisa, e eu quero me livrar logo, quero enxotar, muitas vezes eu posso estar enxotando uma pessoa que eu amo muito, que eu não estou reconhecendo nessa vida, mas que quando a gente desencarnar eu vou sentir muito. Tudo isso que a doutrina espírita vai nos ensinando, vai abrindo uma nova maneira de entender o que seja a caridade. E ele continua aqui. É certo que Deus nos cria para que nós sejamos felizes. Isso aí é certo, essa é a finalidade, sermos felizes. Vai ser nessa encarnação? Depende de nós. Feliz inteiramente? Não, claro que não. Mas se nós aprendermos a conviver e a compreender que as dificuldades são para que nós possamos crescer, nós vamos mudar até a maneira de passarmos as nossas experiências não boas, menos boas, né? É certo que Deus nos cria para sermos felizes na eternidade. Portanto, a vida terrestre deve servir para o nosso aperfeiçoamento moral. Para que nós possamos conseguir esse aperfeiçoamento, precisamos do corpo. E tudo aquilo que o corpo traz com ele. As dificuldades que o corpo traz fazem parte. Uma dificuldade que eu e o pessoal da minha idade sempre se queixa são as dores, que são muito fartas, tem dor em tudo que é lugar, mas faz parte. Se a gente não quiser, aos 64 anos, ter dor, tinha que ter saído do corpo lá atrás, mas ninguém quer sair do corpo, então a gente fica com dor, faz parte. E com isso a gente vai aprendendo a lidar, vai desenvolvendo resistência, vai desenvolvendo força. Eu vou assim mesmo, não quero saber. Vai desenvolvendo vontade, vai crescendo, vai desenvolvendo, com o uso do corpo. E o mundo material, aí ele diz, sem considerar as vicissitudes comuns da vida, as lutas, as dificuldades, a diversidade dos nossos gostos. Só nós aqui, nós poderíamos juntar milhares e milhares de diferenças de gosto. Se cada um de nós desse 10 gostos aqui, 10 coisas que goste, nós vamos ter aqui milhares, porque nós somos muitos e a diversidade é enorme. Tendências. Um adora matemática, o outro não suporta nem pensar, já gosta de sociologia, o outro de filosofia, o outro, cada um de uma coisa, porque as tendências são maravilhosas. Um tem tendência à maledicência, o outro tem tendência à compreensão, o outro tem tendência ao julgamento. Quase ninguém tem tendência ao autoritarismo, quase ninguém, né? Quase ninguém é. E assim, mas só que a gente tem que se aceitar como a gente é e tem que ir aprendendo a lidar com isso. O que a doutrina vai fazendo? Ela vai mostrando para a gente que nós não somos perfeitos e que os outros são iguais a nós. Da mesma maneira como eu tenho um jeito de pensar, cada um aqui também tem. E tem todo o direito de ter, porque nós não somos os únicos, nem no planeta, nem no universo. Uma vez um amigo nosso fez um estudo e trouxe um vídeo que muitos de vocês devem conhecer, que ele começa com a Terra, depois ele mostra o Sol, depois ele vai mostrando. Daqui a pouco, quando chega nos planetas maiores, a gente vê que a Terra sumiu, acabou, não dá nem para ver em relação
Quem poderia falar isso bem era o Jair, porque ele entende bem disso. Mas em relação aos planetas que vão aparecendo nesse vídeo, a gente vai ficando... Aí quando eu ia vendo isso, eu fiquei, gente, não dá nem para me ver ali, não dá para ver nada, nenhum de nós. E isso faz da gente menores? De forma alguma. Nós somos filhos de Deus, os seres inteligentes da criação. Isso faz parte. E todo esse universo está à nossa disposição para usarmos à medida em que nós formos evoluindo. Continuando aqui. Então, essas diferenças, sem considerar que isso tudo, são também um meio de nos aperfeiçoarmos, exercitando a caridade da indulgência, da compreensão com a dificuldade, com a diversidade, com a falta do outro, com o erro do outro. Isso é muito importante. Porquanto só à custa de concessões e sacrifícios podereis manter sacrifícios mútuos, podereis manter a harmonia entre elementos tão diferentes que somos nós. Eu cresci escutando alguns ditados da minha mãe que me ajudaram muito a modular o meu caráter. E um deles é: quando um não quer, dois não brigam, né? Isso é uma grande verdade. E é um começo. Porque esse aqui não quis, os dois não brigaram. Esse aqui sentiu que foi bom não brigar, vai começar a não querer brigar também. Então já são dois. E assim vai. Na verdade, o bom exemplo, ele é capaz de modificar aos outros. E isso vai contaminando e todo mundo vai achando que vale a pena melhorar. A gente, às vezes, pode ficar um pouco assustado, achando que as coisas estão muito difíceis. Não estão, não, gente. Estão difíceis normal. Nós estamos num momento de modificação, de transição planetária. Então, é natural. Está se remexendo, é natural. Mas tem tanta coisa boa que a gente nem imagina. A gente, às vezes, participa de alguns grupos de trabalho em relação a trabalhos sociais, igual o nosso da obra social, mesmo sem o cunho religioso. Tem tanto trabalho bom sendo feito, tanta gente lutando por ideal, sem ter o suporte da fé que nós aqui temos para o nosso trabalho. Continuando, ele diz: tens razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, e está. Por isso eu falei que a gente pode ter uma felicidade aqui, desde que nós a procuremos no bem e não nos prazeres materiais. Cada vez que a gente é ajudado pelas nossas companheiras da obra social, sem dúvida nenhuma é uma alegria muito grande. Essa ajuda não é uma ajuda formal, é uma ajuda natural. Um abraço que elas nos dão, um carinho que elas nos fazem, uma fala de que estavam com saudade, sem nenhum... simplesmente porque elas estão sentindo aquilo, uma lição de vida que elas nos dão diante de uma dificuldade que elas estão passando, e que a gente, se passasse, teria uma reação muito pior do que a delas, e aí aprende com elas. É uma troca muito grande. O sentimento assim de fazer o bem, ele renova a nossa alma e dá um sentido à nossa vida. Muitas vezes tão inexpressiva para nós mesmos, a partir do momento em que a gente se propõe a auxiliar, a fazer o bem, seja como for, nós vamos sentir o quanto isso é bom, e nós vamos entender o que o Espírito disse aqui, que nós conseguiremos a felicidade se nós a procurarmos no bem, e não nos prazeres do mundo, que são passageiros. Então, se nós pensarmos bem, aí, quando o Espírito ditou essa página aqui da frente, que foi a página inicial, tinha sido num dia que havia acontecido, como hoje, esse mesmo estudo. Por isso que ele fala aqui, que, como foi dito na lição de hoje, na noite de hoje, como lembrou o texto, porque ele estava se referindo a esse texto que havia sido estudado. Então, ele diz: a vontade, agora na mensagem inicial, a vontade e o desejo de se fazer alguma coisa são imprescindíveis para realizar-se qualquer atividade no campo do bem. A gente tem que sentir vontade, tem que sentir desejo de fazer o bem. Mas, se as ações feitas com fé, já nas ações feitas com fé, o homem coloca à sua disposição o seu trabalho, a sua determinação, mas sobre o amparo de Deus, que lhe dará uma visão mais ampla, um poder de ação maior e uma vontade superior.
por conta dessa ligação que a gente faz com Deus. E aí os espíritos nos inspiram, nos ajudam, nos orientam, para que a nossa ação possa ampliar. A fé, a convicção na bondade de Deus nos cercando, torna as nossas realizações no bem mais produtivas. Então, cabe aqui nós pensarmos, para nós fecharmos a nossa conversa de hoje. O que nós somos? Sempre é bom a gente pensar nisso todos os dias. Sou um espírito imortal, que estou encarnado para promover a minha reforma íntima, a minha transformação moral, progredindo a caminho da vida futura, porque todos nós estamos a caminho da vida futura. Vida essa que eu hoje já estou formando, planejando naturalmente, porque a lei é de ação e reação. A gente age e tem o retorno, hoje ou além. Ninguém, porque vai desencarnar, vai santinho de asinha, com auréola, não. Nós vamos sair do corpo exatamente como nós somos. Muitas vezes, nas reuniões de tratamento espiritual, que antigamente nós chamávamos de desobsessão, os espíritos falam isso. Não posso ter morrido, não mudou nada, eu sou eu mesmo, eu estou pensando, eu sei quem eu sou, porque não tinha a menor ideia de que seria isso mesmo. Então, nós somos espíritos que estamos encarnados para crescermos, para progredirmos. A doutrina espírita tem um lema: fora da caridade não há salvação. Porque várias vezes os espíritos nos dizem que a caridade é a porta que nos leva à salvação. Chico até pediu licença e parafraseou essa frase, falando: fora do amor não há salvação. Porque, na verdade, a nossa meta é o amor. Então, meus irmãos, nós estamos encarnados, lutando para nos melhorarmos, para nos tornarmos felizes. Vamos rever o nosso foco. O nosso foco para a felicidade não pode estar nas coisas passageiras, que mudam de um dia para o outro. A gente dorme com uma informação e acorda com outra, tamanha velocidade que a informação chega hoje. Então, nós precisamos focar naquilo que faz parte da nossa bagagem de espírito imortal. E o bem, o belo, a luz, o pensamento elevado, esse conjunto, o conhecimento, esse conjunto é o que vai nos permitir estarmos fortes, corajosos, confiantes, sabendo que as lutas estão aí, mas que nós não caminhamos sozinhos, de jeito nenhum. Além de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, nós temos o nosso benfeitor, aquele irmão que está do nosso lado nos ajudando. Então nós precisamos ter certeza de que nós somos capazes de superar a grande dificuldade da vida, que somos nós mesmos. Nós só precisamos nos trabalhar para que nós possamos, vencendo a nós mesmos, nos libertarmos de muitas coisas que nos entristecem, que nos fazem sofrer. Basta que nós conheçamos. O conhecimento é a melhor ferramenta para que nós nos libertemos. Já nos dizia Jesus, né? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Quem não conhece ainda, fica aqui o convite. A obra social funciona todos os dias. Todos os dias. É só ir lá o dia que quiser, domingo à tarde não, mas os outros dias, e sábado de manhã também não, mas os outros dias ela funciona. É só ir lá, olhar como é que é, entender como é que funciona, entender o que pode fazer. Não é para ajudar a obra social, é para se ajudar. Porque, na verdade, o trabalho para nós, o trabalho no bem, nossa, é um grande libertador e realmente nos ajuda a conseguir o pouco de felicidade que a gente é capaz de conseguir nesse planeta. Mas também não precisa ser só lá. A gente pode agir no bem onde nós estivermos, compreendendo, agregando, desculpando as dificuldades dos outros, ajudando em tudo que nós pudermos ajudar, sem que o outro precise pedir. Basta que nós saiamos de nós. É um exercício que vai nos curar, vai renovar a nossa energia, vai atingir a nossa mente, vai atingir o nosso sentimento, vai atingir o nosso perispírito, vai nos ajudar para que nós possamos nos curarmos realmente das nossas
dos nossos egoísmos, vaidades, nas nossas principais falhas, dificuldades que nós carregamos conosco. Nós temos no dia 20, domingo, um encontro que são vários temas a respeito de medicina espiritual, que nada mais é do que essa transformação provocada pela nossa modificação interior, pela nossa modificação de pensamento. E isso vai modificando o nosso fluido, vai renovando a nossa energia, vai fazendo com que nós consigamos caminhar com mais confiança, com mais alegria, com mais certeza que o conhecimento traz para nós. Então, quem puder, domingo, de 8 até 1, chegando 8 horas, dá para se inscrever, se não tiver. Se resolver vir, pode vir. Tem várias sessões, e algumas delas trabalham exatamente o mecanismo, o efeito do fluido, da renovação do fluido, que é promovida pela nossa renovação. A gente vai precisar menos de passe de cura, a gente vai precisar menos, vai poder ajudar mais, muito mais do que receber. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente pense nisso, pense em sair um pouquinho, como a garotada fala, da nossa zona de conforto e ver o que a gente pode fazer pelo outro. Quais são as coisas voltadas para o bem que nós já podemos fazer na família. Eu vou ter um pouco mais de paciência. Uma coisa que todo mundo fala é o cunhado, né? O cunhado. Vou ter um pouquinho mais de paciência com o meu cunhado. Agora vou ter mais carinho com a minha sogra. Não vou ligar se alguém falar, vou deixar passar. E a gente começa a ir se soltando. Quando perceber, se renovou. E se nós nos renovarmos, os principais beneficiados seremos nós mesmos. Que Jesus, então, nos ajude para que nós possamos entender o amor que Jesus exemplificou para nós e, tendo Jesus como espelho, que nós possamos tentar realmente trabalhar em nós os valores que possam nos pacificar, nos fortalecer, nos tornar resistentes, que são valores atrelados à fé e ao desejo do bem. Que Jesus nos abençoe. Como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz, meus irmãos. Aí está, meus irmãos, a mensagem vibrante que na noite de hoje a nossa querida Rosângela trouxe aos nossos corações, nos convidando, a aprofundar as nossas reflexões em torno desse tema e, naturalmente, a darmos um direcionamento aos nossos passos, agora com mais segurança, com mais compreensão, e servirmos, sempre servirmos em nome do bem. Que Jesus e Deus a abençoem e que ela esteja conosco em outros momentos, trazendo a sua palavra tão vibrante e tão enriquecedora. Passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, dentro do qual a Aparecidinha vai trazer também a sua colaboração, analisando a mensagem que é assinada por Emmanuel, está contida no livro Fonte Viva, e é a lição 81, com o título A Candeia Viva, onde, em Mateus, capítulo 5, versículo 15, palavras de Jesus nos dizem: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. E Emmanuel nos comenta: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível.
Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias e bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de sua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos proceder à tarefa de assistência aos nossos irmãos aqui presentes em nossa Assembleia, como também aos que nos acompanham pela internet. Busquem se colocar em posição confortável, mantendo-se ligados pelo pensamento aos seus benfeitores, para que todos recebamos neste instante a renovação das nossas energias, que nos serão transmitidas por estes amigos que continuam a nos tutelar a caminhada. E uma vez que falamos em amor, uma vez que falamos em fraternidade, vamos nos lembrar também daqueles que trazem na presente encarnação, nos ombros, grandes responsabilidades, como a condução da nossa nação, a condução do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Vamos nos lembrar dos homens que conduzem nações, são irmãos nossos e que precisam também de todo esse amparo, de toda essa assistência. E que as nossas irradiações no bem os envolvam também nesta hora. Jesus amigo, é chegado o momento do passe, quando, com a nossa sensibilidade mais apurada, conseguimos, Senhor, perceber a presença de teus mensageiros junto a nós, e a eles direcionamos também o nosso pensamento, rogando que pelas suas mãos, com as vibrações que nos serão trazidas através dos médiuns, sintamos, Senhor, a restauração do nosso equilíbrio, das nossas forças, o estímulo ao nosso ânimo para que prossigamos na tarefa de lutar pelo nosso crescimento, servindo sempre em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai. Desta forma, Jesus, queremos pedir-te apenas que tu abençoes o nosso momento do passe. Graças a Deus. Que a paz de Jesus possa continuar em nossos corações. O tema que Emmanuel nos traz essa noite é profundamente renovador, fortalecedor e esclarecedor para que cada um de nós entenda a importância da caridade, como ele vem trazendo, fazendo seu comentário em cima da passagem da candeia, que não deve ficar debaixo do móvel, mas sim acima, para que clareie intensamente. E Emmanuel nos lembra que alguns de nós interpretamos essa fala de Jesus como o dever de pregar
ostensivamente a palavra, a boa nova, o que Jesus veio nos trazer. E Emmanuel vem dizendo a importância, sim, até de usar a palavra, de clarear, mas ele lembra para todos nós que para que a luz se mantenha acesa, é necessário o gasto de uma energia. E vamos lembrar que essa energia que vai sustentar essa chama acesa. E o tema de hoje, trazido pela nossa querida Rosângela, muito falou para todos nós dessa energia de manter essa candeia acesa, que é, acima de tudo, o sentimento. Quantas profissões exigem de nós essa energia, essa certeza de que ali onde estamos, naquele ponto, vamos estar colaborando, ajudando muitas pessoas a entenderem melhor até o seu papel na existência. O que nós queremos dizer com isso? Quando, em qualquer lugar que estejamos fazendo o nosso trabalho, o que é exigido de nós, com esse sentimento, nós vamos ter aqueles pontos de referência para os colegas de trabalho, até para aqueles que vão fazer o uso daquele serviço que prestamos. Vamos, por exemplo, pensar naqueles corações que trabalham na área da saúde, na educação, como lembramos ontem. Há de se ter muita energia para fazermos tudo com o gesto, com atitudes, com o olhar, com a ação, de realmente colaborar, realmente ajudarmos, independente das circunstâncias à nossa volta. E a doutrina espírita muito mais nos orienta, nos esclarece, nos traz detalhes desse mecanismo do doar-se. Somos energia, irradiamos constantemente. O pensamento é criador, nos diz o nosso patrono Leon Denis. E com essa energia vamos contagiar outros corações. Com essa energia, muitas vezes, há histórias belíssimas em torno disso, vamos sensibilizar corações para que possam também mais adiante fazer com o mesmo devotamento, com o mesmo cuidado, tudo onde estiverem. E se pensamos, às vezes, determinadas circunstâncias em que mais pessoas são beneficiadas, até nas pequenas, até naquelas em que precisamos estar quase que isolados dentro de um setor. Mas a doutrina espírita nos traz a informação. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E com isso também vamos estar, de alguma forma, demonstrando esse mesmo saber, esse mesmo entendimento, essa mesma energia. A doutrina espírita muito mais também vem nos fazer entender o quanto o nosso trabalho, aonde estivermos, é voltado para Deus. Muitas vezes ainda pensamos que trabalhamos para uma empresa, para uma pessoa. Sim, na organização social assim não é. Mas para nós espíritas, nós vamos ter esse entendimento que o trabalho é bem maior. Por mais simples que seja o nosso trabalho, fazemos parte de uma grande engrenagem. E conforme hoje foi lembrado aqui, a fé, essa certeza, vai nos possibilitar doarmos mais ainda, cada um de nós doarmos mais ainda aonde estivermos, com o melhor dos nossos sentimentos, com o melhor das possibilidades, e tendo a consciência tranquila dentro de nós, para nós mesmos, de que fizemos o melhor. Que Jesus muito nos abençoe, muito nos ampare, e que possamos ser essa candeia viva onde estivermos, estimulando os melhores sentimentos em todos os corações. Que Deus nos abençoe. E neste momento temos a mensagem trazida pela espiritualidade e que foi recebida pelo nosso irmão médium Mário Coelho no dia de hoje, e é assinada pelo espírito Francisco Nicolau. E ele nos diz assim:
a fé e a caridade. Filhos, em vários momentos no Evangelho, vemos o Senhor se referindo à fé como a querer que ficasse marcado pelos discípulos que escreveriam nos Evangelhos a necessidade da fé. Em dado momento diz ele: a tua fé te curou. Diante de outro necessitado diz: a tua fé te salvou. Diante do centurião que tinha o servo doente, mas que bastava uma palavra de Jesus para que ele, o servo, se curasse, diz-nos o Mestre que jamais tinha visto tamanha fé. Ao se sugerir o poder da fé, fala da potência do grão de mostarda que, sendo pequenino, tornava-se árvore frondosa. A fé, portanto, filhos, foi várias vezes mencionada por Jesus como a nos dizer: tenham fé no poder superior, tenham fé nas potências de vossas almas, tenham fé na misericórdia divina, tenham fé na justiça de Deus. Sem a fé, aquela ação de amor chamada caridade perde a grandeza que este nome comporta e pode tornar-se apenas um ato de bondade comum que não irá fazer com que o outro se sinta estimulado a crescer. A fé, elemento que sustenta a grande caridade, há de ser uma constante dentro do espírita, que sabe que fora da caridade não há salvação. O Cristo vem há milênios buscando de todas as formas fazer com que a caridade seja um ato permanente nos corações humanos, tendo vindo Ele mesmo nos estimular para tal gesto. Que a caridade e a fé não sejam palavras vãs ditas pelos vossos lábios, mas expressão daquilo que melhor tenham dentro do vosso coração. Que o Cristo abençoe a todos. Paz, Francisco Nicolau. Façamos, pois, a nossa prece de agradecimento neste instante, meus irmãos, elevando a Jesus, a Deus, o nosso pensamento agradecido por tudo quanto recebemos na noite de hoje. Agradecendo o Senhor Jesus a escolha que nos foi sugerida pelos nossos benfeitores amigos, que, conduzindo nossas caminhadas, procuram nos trazer para a compreensão do exercício no bem, para o entendimento do verdadeiro sentido de nossas vidas, que é o de aprendermos a servir em todos os momentos ao nosso irmão de caminhada. Servir, Senhor, falando de Ti, pelos nossos gestos, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento, enfim, levando estímulo a que aqueles que conosco compartilham essa jornada caminhem também na direção da luz, na direção do progresso. Assim somos gratos, Senhor, pela noite que nos foi proporcionada no dia de hoje. E esperamos, Senhor, continuar dentro desta mesma vibração e que amanhã, o amanhecer, nos encontre sempre dispostos a este servir, respondendo, quando convocados ao trabalho: eis-me aqui, Senhor, pronto para agir conforme for determinado. Em Teu nome, em nome de Deus, servindo ao meu próximo, como gostaria que também me pudesse ser atendida às necessidades. Assim, Jesus, que possamos retornar aos nossos pontos de origem, levando em nós essa vibração de muito amor que aqui recebemos, e que possamos, Senhor, compartilhar com aqueles que nos aguardam, e com eles agradeceremos mais uma vez a Deus a oportunidade que nos foi concedida do dia de hoje. Desta forma, que seja em Teu nome, Jesus, em nome de Deus,
que seja em nome dessa espiritualidade amiga que nos envolve, das diretores espirituais de nossa casa, possamos então, de nossa parte, considerar encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Que todos tenham um bom retorno e que lembrem que na nossa livraria estão sendo recebidas as inscrições para o nosso encontro do dia 20 em torno do tema sobre medicina espiritual. Muita paz para todos.